Você está gravando. Avise a todos que estão sendo gravados. Política de privacidade. A política de privacidade consiste já há algum tempo, principalmente quando iniciou a pandemia, em você tomar cuidado com o que diz e tomar cuidado com o que mostra. E também, baseado no filme Minority Report, você também tem que tomar cuidado com o que você pensa. É o pré-crime que está instalado. Então, hoje, o prato de hoje é o controle de potência em rede trifásica, usando o SCR. E, para mostrar como funciona, tem que haver uma pequena introdução, lembrando primeiro o disparo do SCR, como ocorre, e uma outra pequena introdução também, mostrando como é feita a retificação numa rede trifásica, a retificação de meia onda e a retificação de onda completa. E aí, então, eu passo para o pequeno macete, que é o tempo de disparo de cada SCR por causa do desvio de 120 graus nas senoides da rede trifásica. E aí, em 60 Hz, tem um cálculo, é coisa simples, e em 50 Hz tem outro cálculo, né? Quer dizer, a base é a mesma, o valor é que é diferente. 120 graus em 60 Hz equivale a um tempo, e em 50 Hz equivale a um tempo maior. Muito bem. Então, uma breve introdução aqui ao SCR, que significa retificador controlado de silício. Vocês devem tomar cuidado, porque em inglês é Silicon Controlled Rectifier. O silicon muitas vezes é traduzido errado como silicone, e a tradução fica péssima, que fica retificador controlado de silicone, né? Então, horrível isso. Não é silicone, é silício. O silicon é silício. Achou graça? Gabriel, achou engraçada? Boa noite. Muito bem. Boa noite, mestre. Isso, boa. É bom para eu testar aqui, já testei com o Johnny, testar a recepção aqui. A propagação está boa. Então, o retificador controlado de silício tem esse símbolo aqui, um diodo, que tem um gate para provocar o disparo da condução. Ou seja, a ideia é que ele faça retificação do sinal quando for aplicado um pulso de corrente no gate dele. Então, aqui está o anodo, aqui está o catodo e aqui está o gate, a porta. O anodo para o catodo, o sentido da corrente do diodo, e de anodo, normalmente especificado dessa forma, e a corrente de gate circula entre gate e catodo, IG, corrente de gate, corrente de porta. A tradução literal de gate é portal, portão, mas como fica muito feio, né? O portão do semicondutor, portão do FET, portão do SCR, portão do TRIAC, em Portugal costuma aparecer isso. Na literatura técnica, costuma aparecer portão. Muitas vezes, o português de Portugal traduz os termos em inglês ao pé da letra, sem nenhuma variação, e torna a linguagem um pouco feia para nós no português brasileiro, né? Muito bem. Então, a ideia é a seguinte: essa aqui é a curva característica do SCR. A tensão entre anodo e catodo
aquilo que eu sempre falo, voltagem, né? Está errado, mas acontece que o mundo usa voltage em inglês. Então, nós somos obrigados a continuar usando voltagem de anodo para cátodo, embora esteja errado, porque o mundo usa. Então, não vamos destoar do mundo, né? Mas sempre com atenção para o fato de que está errado. Na literatura inglesa, aparece o voltage, e vocês devem tomar cuidado quando escreverem algum documento, não usarem a expressão voltagem, amperagem, pior ainda, wattagem e coisas assim. Lembram disso, né? Já enchi o saco de vocês muitas vezes com isso. Muito bem. Aqui a corrente de anodo. Ali a tensão de anodo em direção ao cátodo, de anodo para o cátodo. Positivo para a direita, negativo para a esquerda. Positivo para a direita, polariza diretamente, e negativo aqui para a esquerda do cruzamento dos eixos, é polarização inversa, o diodo não conduz. Mas quando está polarizado diretamente, ele também não conduz imediatamente, ocorrendo a seguinte característica. Se você aumentar a tensão, vai chegar numa tensão aqui alta para o TIC 106 delta D. Esse D aqui é um sufixo para 600 volts, quando a corrente de gate é igual a 0 miliampere. Então, para a corrente de gate igual a 0 miliampere, ele dispara em 600 volts. Então, eu vou colocar aqui 600 volts. Ele dispararia sozinho se a tensão de anodo para cátodo atingir 600 volts. E depois que dispara, a tensão cai mesmo que aumente a corrente. E ele tem este efeito aqui, essa região aqui chama-se região de resistência negativa, porque a tensão diminui e a corrente aumenta. Então, a variação de tensão dividido pela variação de corrente dá um número negativo. E então criou-se a expressão, uma expressão que tecnicamente não tem muito significado, não significa nada, aliás, resistência negativa, mas matematicamente é isso que aparenta ser. Deixa eu melhorar o eixo aqui, bateu um vento e o eixo ficou muito torto. Talvez tenha melhorado um pouquinho. Pronto. Então, esse vale aqui, na curva, é um ponto em que a tensão fica em aproximadamente 2 volts e a corrente pode ser, por exemplo, de 4 amperes. Por exemplo, que é a corrente máxima, ID máximo, 4 amperes, para o TIC 106. Tem uma série, né? O TIC 106, o TIC 226, que é para 8 amperes, e vai assim por diante. Muito bem. Então, 4 amperes máximo, isso para uma corrente de gate igual a 0. No entanto, se você aplicar uma corrente de gate de miliampere, da ordem de miliampere, por exemplo, meio miliampere. Então, aqui, 0,5 miliampere de IG, corrente de gate. Ele vai disparar já com uma tensão inferior, aqui por volta de 300 volts, por exemplo. Se você aplicar no TIC 106 uma corrente de 1 miliampere no gate, 1 miliampere, ele é um SCR bastante sensível, o TIC 106 dispara com 1 miliampere e
esse disparo ocorre ali próximo dos 2 volts. Então, quando se deseja disparar um SCR, coloca-se logo a corrente de disparo para tensão baixa. Uma vez que ele entra em condução, ele não pode ser interrompido, não controlado pela corrente de gate, não é possível colocar ele em corte. Depois que ele entra em avalanche na condução, ele permanece conduzindo até que a corrente de anodo cesse. E aí, então, ele volta para a posição desligado e aguarda um novo disparo. Para o semiciclo negativo, ele também vai disparar muito alto, lá acima até de 600 volts, mas não tem controle. A ideia é de que não seja usado no semiciclo oposto. Ele vai atuar como retificador, ele não conduz na polaridade inversa. Mas como todo diodo, apesar dele ter uma construção um pouco diferente, ele é um diodo de 4 camadas, todo diodo, quando polarizado inversamente, tem a tensão máxima, que ele permanece sem conduzir, né? Onde ocorre uma espécie de avalanche dele conduzindo. Como o diodo Zener, por exemplo, só que o diodo Zener era controlado. Ele é fabricado especificamente para uma tensão máxima reversa. Se você pegar um diodo, um N4007, por exemplo, ele, polarizado inversamente, ele dispara em 1000 volts, mas o fabricante não garante qual vai ser a tensão. É pelo menos 1000 volts, então algumas vezes é 1200. Se você pegar um N4001, por exemplo, a tensão máxima reversa é 50 volts. Então, se você polarizar um diodo, um N4001 com 50 volts, você corre o risco de colocar ele em condução. Se você puser um resistor limitando a corrente nele, ele vai funcionar como um diodo Zener. Mas o fabricante não garante qual será a tensão de condução polarizada inversamente. Ela é pelo menos 50 volts, daí para cima. Então você pode até usar um diodo comum, como o diodo Zener, mas você vai ter que testar, porque o fabricante não te garante qual vai ser a tensão de disparo polarizando inversamente. Muito bem. Então, feito esse apanhado, vamos agora para outro. Deixa eu estabilizar a imagem para fazer short. Então, agora, vou passar para outra parte de introdução. Eu pretendo fazer um vídeo específico mostrando o disparo do SR, mas num vídeo separado de curta duração. Então, agora, a outra introdução é a retificação na rede trifásica. Retificação na rede trifásica, ela pode ser de meia onda ou de onda completa. A de meia onda, eu vou colocar aqui as 3 fases e colocar 3 diodos. Muito bem. E vou usar o neutro como o 0 volt. Então, eu vou colocar aqui a referência no neutro. 0 volt está no neutro. E
no ponto de terminação aqui, eu vou colocar o resistor representando a carga. Pode ser um motor. Então, aqui eu vou colocar o resistor de carga, R-load. O que vai acontecer? Na rede trifásica, Ô, mestre, aí as fases estão se encontrando, isso mesmo? os sinais retificados estão se encontrando. Mas como as três fases ocorrem deslocadas 120 graus uma da outra, quando a primeira fase sobe a tensão, o primeiro diodo conduz. Quando a tensão da primeira fase está descendo, a segunda fase está subindo, ela ultrapassa, polariza inversamente o primeiro diodo e faz o segundo diodo conduzir. Quando a segunda fase estiver descendo e a terceira fase subindo, polariza inversamente o diodo D1, o D2 e conduz o D3. Então, é Entendi. como se você recortasse. Então, passa um Ele pedaço da sempre que primeira ele fase. conduz inversamente, ele corta o outro, isso? Quando ele conduz diretamente, polariza inverso o outro. Sim, entendi. Imagine as três E só vai fases. polarizar, quando o outro estiver descendo abaixo dele, né? Exato, Saquei. exato. Saquei. Valeu. Que não há nem necessidade de você imaginar isso, mas basicamente é isso. Se uma tensão está mais alta que as outras, o diodo correspondente a essa fase vai polarizar o diodo. Como as outras estão inferior, a tensão na carga vem proveniente dessa fase que está com a tensão mais alta. Então, imagine subir uma das tensões, a fase 1 sobe, as outras estão abaixo, né? E daqui a pouco a fase 2 é que fica mais alta, daqui a pouco a fase 3 é que fica mais alta, né? Aquela que estiver com valor superior às outras duas, essa é que vai conduzir e vai provocar corrente na carga. Entendi. Então, eu vou simplificar aqui. Pico aqui, um pico aqui. Um diodo desse é um diodo normal? 4001, alguma coisa assim? Comum, exato. Vou botar aqui um N 4007, que é logo 1000 volts de pico inversa, né? Então, aqui está a fase 1, vamos supor. Então, está a fase 1. A fase 2, ela está deslocada a 120 graus. Então, eu vou dividir em três partes aqui, três partes aqui. Eu vou colocar mais um pedaço aqui para completar. Então, mais um terço, e aqui no meio, aqui assim. Então, pronto. A fase 2, ela começa aqui. Na verdade, ela já existe antes, mas eu, de propósito, vou mostrar como se ela começasse aqui para facilitar o raciocínio. A mesma coisa aqui. E a fase 3, ela começa aqui, vem até o pico, desce até aqui e vai em diante. Então, eu não vou desenhar a parte anterior para não confundir, para não criar muita confusão. Mas, para ter uma ideia, eu vou botar pontilhado aqui e pontilhado aqui. Pronto. Então, elas existem anteriormente, mas elas estão com valores inferiores à fase 1, exceto aqui nesse ponto. Nesse ponto aqui tem um cruzamento da fase 3 vindo da anterior. Vou botar pontilhado. Então, quando essa fase conduz, ela fica superior aqui até que a outra fique maior do que ela. Daqui em diante,
a fase 2 contribui para a corrente na carga. A corrente na carga vem da fase 2. Então, aqui está a fase 1, aqui está a fase 2, e, portanto, aqui conduz o diodo D1, aqui o diodo D2, aqui o diodo D3. Quando chega aqui, a fase 3 fica com a tensão mais alta, até aqui. Aqui está a fase 3, aqui está o diodo D2, aqui está o diodo D3. Então, o resultado da carga é esse que está em negrito. Está marcado aqui. Essa é a forma de onda na carga. Até aqui. O próximo, pronto. É isso. Então, veja. Se a frequência for de 60 Hz, o que temos? Temos 180 pulsos por segundo. Então, uma senoide retificada em meia onda são 60 cargas passando pela resistor de carga, ou pelo motor, o que seja, um capacitor ali filtrando. Se você usa a rede trifásica com retificação em meia onda, você passa a ter um ripple bem menor, uma ondulação bem menor. E aí a quantidade de contribuições passa de 60 vezes por segundo para 180 vezes por segundo. Então, 180 vezes por segundo tem corrente passando na carga. E o outro passo da introdução é mostrar o mesmo efeito na retificação de onda completa. Na onda completa, vou espremer um pouquinho mais aqui. Aliás, eu tenho que espremer muito mais. Sim. O dia que vocês forem dar alguma aula, prestem atenção nisso. Quando você desenha um circuito e você quer marcar as correntes, se você desenha os componentes muito grandes, comparado com o tamanho do esquema, você não tem espaço para desenhar, marcar as correntes, tensões, etc. Então, sempre que você tiver que marcar alguma coisa, então faça o desenho no tamanho normal que você faria e desenhe os componentes bem pequenos. Isso te dá espaço em volta para as representações. Pronto. O que é isso? É um retificador de meia onda. Então, os semiciclos positivos são aplicados ali naquele terminal lá à direita. Agora eu vou colocar os diodos ao contrário para conduzir os semiciclos negativos. Pronto. E agora? Bom, agora, repara que o neutro está abandonado. Né? Não é uma retificação de meia onda. Na retificação de meia onda, o 0 volt está no neutro. Na retificação de onda completa, as três fases estão isoladas aqui do circuito, então eu devo colocar um ponto, por exemplo, negativo, na massa. Eu considero o terminal negativo como 0 volt e coloco o resistor de carga ou motor, eu coloco aqui. Aqui está o resistor de carga. E se você levantar a forma de onda na carga, você tem então o sinal em onda completa.
Então, vou marcar aqui, 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 aqui. Deixa eu ver se for. Quebra o galho. 1/3 aqui, 2/3, 2/3, 1/3, 2/3. Vou botar mais um aqui. Então, a outra começa aqui, passa aqui, e ela vai passar aqui, uma aqui, vai em frente. A outra começa aqui, passa nesse ponto, termina aqui. Essa. Assim, sempre Oi. a fase que está a fase sempre que está na menor onda é que vai receber como negativo, né? Sim, Como 0 volt. Tá. isso. Não, aqui eu botei o 0 volt no terminal negativo da retificação, mas só porque eu quero representar aqui uma retificação em onda completa positiva em relação à massa. Eu poderia colocar esse aqui e obter uma negativa. Isso existe. Isso existe. Inclusive, não é exatamente isso, Não, mas eu entendi, tudo é referencial, entendi. Mas o que eu sim, queria perguntar era isso, era se cada vez uma fase vai estar recebendo o retorno do outro. Entendi. isso, perfeito. Enquanto uma tiver mais alta do que as outras aqui no semiciclo positivo, o diodo correspondente conduz, e a que tiver mais negativa aqui, o diodo correspondente conduz. É exatamente isso. E é entre elas que as correntes vão passar. Exatamente. Eu ia Qual a falar utilidade, qual a ah, utilidade comum disso numa rede trifásica, assim, algum dispositivo que usa isso, onda completa em rede trifásica? na indústria. Na indústria. O meu objetivo aqui final é mostrar o controle de potência num motor, por exemplo, usando o SCR. Então, um motor de corrente contínua controlado por SCR ligado numa rede trifásica. Na indústria isso é muito comum. Entendi. E aí entra a retificação de onda completa, que eu já vou mostrar e fica muito melhor. Então, veja o que acontece. Aqui, ó, tem um pico negativo aqui. Essa eu vou ser obrigado a desenhar um semicírculo negativo também, que só assim é que eu consigo mostrar a retificação em onda completa. Então, o que vai acontecer? Cada pico negativo desse, ele vai contribuir aqui, ó, da seguinte forma. Não é uma questão de que o semiciclo negativo se torna positivo. Não, não é isso. É porque no momento em que está no pico negativo, imagine nesse ponto aqui, por exemplo, como ele está muito negativo comparado com os positivos das outras duas fases, a corrente prevalece dessa daqui no sentido negativo, indo primeiro para essa fase e depois para essa. Então, enquanto essa está mais positiva do que essa, a corrente circula dessa daqui para essa. Assim que elas se cruzam e essa fica superior, a corrente circula dessa que está negativa para essa que está positiva. De qualquer maneira, seja como for, as correntes sempre farão esse trajeto aqui. Daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá, desse para esse e desse para esse. Sempre farão esse movimento através da carga. O resultado é que aqui até aqui, a fase 1 contribui para a corrente circulando na carga. Então, aqui está a fase 1. Qual é a que vai fornecer a próxima corrente na carga? Vamos botar essa aqui. Essa aqui é a fase 2. Essa aqui é a fase 3. Oi?
É isso que eu ia falar, fase 2, né? Fase 2. E nesse momento aqui, não tem nenhuma positiva, mas ela está positiva menor do que esse valor aqui. E esse pedaço aqui, ó, vai fornecer uma corrente negativa, vai drenar cargas de lá, dessa que não está tão positiva, e vai acontecer isso aqui, ó, vai passar a corrente na carga. Se você monitorar com o osciloscópio, você verá a corrente na carga passando e, como essa está negativa, esse ponto fica positivo em relação à massa. Vamos devagar, vamos esclarecer. Olha para isso aqui, ó. Aqui eu tenho um resistor. Esse ponto aqui está ligado à massa. Agora eu vou pegar o mesmo resistor, vou colocar aqui, vou colocar a massa. Na primeira situação, eu vou colocar uma tensão positiva em relação à massa. A corrente vai passar assim. Na segunda situação, eu vou colocar uma corrente negativa na massa em relação ao outro lado. O que aconteceu? Então, primeiro, eu joguei uma corrente positiva aqui em cima. Quando essa tensão diminuiu, essa daqui, negativa em relação a esse lado, eu vou tirar a massa. Tirar a massa, que aí o raciocínio fica melhor. Pronto. Então, agora eu tenho um pico positivo. Agora aqui eu tenho um pico negativo. O que aconteceu? A corrente continuou passando no mesmo sentido. Percebeu? Tanto proveniente da fase 1, no momento que ela estava no pico positivo, como logo a seguir, essa aqui é a fase 1, essa aqui é a fase 2, essa aqui é a fase 3. Fase 3. A fase 3, no momento que ela está negativa, ela jogou o negativo dela na massa. Se você esquecer a massa daqui, você verá a corrente passando da fase 1 para a fase 3, da fase 2 para a fase 3. Ou seja, durante esse intervalo aqui, a fase 3 contribuiu para a carga, corrente passando no mesmo sentido, só ficou mais negativo do lado de cá do que o comparado com o positivo do outro lado. Mas como você está olhando a carga isolada, solta, flutuante, você não percebe isso, né? Então, aqui está negativo e contribui para que passe corrente no mesmo sentido. Então, é como se, matematicamente, como se nós rebatêssemos esse semiciclo negativo para cima. Ou seja, os diodos providenciaram isso, que a corrente circulasse no mesmo sentido. De novo, pois. Deixa eu ver se eu entendi. É que, na verdade, é tudo referencial, né? Quando o positivo está Isso, mais para baixo, o negativo também está mais para baixo. A diferença entre os dois isso, continua igual. Isso? isso. Ok. Então, aqui contribuiu a fase 3, aqui contribuiu a fase 1, e aqui vai provocar corrente na carga, a fase 2. Olha que É que, interessante. é que o delta V sempre está igual, né? No geral. Que ele vai Perfeito. subindo, descendo, Se subindo, descendo. você, se você não se tocar quem é que está mais positivo, quem está negativo, você olhar só o resistor, você verá isso aqui no resistor. Se você não tomar uma referência, uma fase como referência, se você tomar uma fase como referência, aí ferrou, porque aí você não consegue ver o que está acontecendo na carga, né? A Entendi. referência sendo a fase, não tem como. Mas se você olhar o resistor de carga, o que vai acontecer? Vai passar uma corrente de cima para baixo aqui no meu desenho, proveniente do pico positivo da fase 1. Logo a seguir, vai passar a corrente de cima para baixo, proveniente do pico negativo da fase 3. Depois da fase 2, depois da fase 1, depois da fase 3, depois da fase 2. Fechou o ciclo. Percebeu? Quando fechou o ciclo, o que aconteceu? Aqui eu tinha 3
contribuições por ciclo. Então, quando eu tinha 60 Hz, eu tinha 180 Hz. 180 pulsos de corrente passando na carga. E tinha uma ondulação com essa amplitude aqui. Então, o ripple está aqui, muito menor do que um ripple de uma retificação monofásica em meia onda. Na retificação monofásica em meia onda, ela parte de zero, vai até o pico e volta a zero. Depois fica meio ciclo em 0 volt. Aqui não. Aqui tem um intervalo bonitinho aqui, mais preenchido. Quando vai para a rede trifásica com retificação em onda completa, fica melhor ainda, porque dá 360 pulsos por segundo. 360 Hz, dá o dobro. E o ripple fica menor ainda. Então, a quantidade de energia entregue para um motor numa rede trifásica, essa quantidade de energia passa pelo motor 360 vezes por segundo. Atenção, não só na retificação em onda completa, entendeu? Não só. Então, é uma contribuição que existe também no motor a ser ligado em 3 pontos, em trifásico, né? Ou em delta, ou em estrela. Então, um motor trifásico, ele recebe energia 360 vezes por segundo. Um motor monofásico recebe 120 pulsos por segundo, né? O motor monofásico passa a corrente por ele, tanto no semiciclo positivo como no negativo. Em 60 Hz, isso passa energia pelo motor 120 vezes por segundo, porque a frequência é 60 Hz. Então, tem 120 vezes por segundo sendo aplicada energia numa carga, no motor monofásico. Você pega um motor trifásico, isso é 3 vezes maior. Então, a frequência 3 vezes maior dá 360 Hz. 360 vezes por segundo recebendo energia. Isso provoca um funcionamento mais contínuo. Em vez de dar, imagine que você tem um carrinho de mercado, supermercado, né? Então você pega ele e dá um empurrão a cada segundo, né? Sim, já vai. Então você pega um carrinho de supermercado, bota ele deslizando, girando, e você dá um empurrão a cada segundo. O que acontece? Ele recebe aquele pulso de energia que você deu a ele, aquela força aplicada nele, aquela quantidade de energia coloca ele em movimento, pelo atrito ele vai perdendo energia até que você aplica de novo. Se você aplicar 2 vezes por segundo, o movimento dele fica mais uniforme. Se você aplicar impulso ao carrinho de mercado 3 vezes por segundo, o movimento fica mais uniforme ainda. Se for 6 vezes por segundo, vai te parecer que o movimento está começando a ficar contínuo. Percebeu? E o ripple, reduzindo, dá essa impressão também, né, que a variação de tensão não é tão grande quanto era antes. Fala, Gabriel. Professor, uma dúvida. O senhor está explicando o motor em rede trifásico. Só que, na real, motor de corrente alternada não tem essa retificação. Tem internamente? Não, não tem, mas ele recebe a energia da rede elétrica direto e com ele vai acontecer a mesma coisa. Ele vai Ah, receber sim, ok. 360 pulsos por segundo Ah, só analogia. das Entendi, três fases. entendi. É só uma analogia, exatamente, né? Muito bem. Feito isso, acabamos a introdução. Depois de quase de uma hora de blá 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 aqui, acabei a introdução. Bom, é engraçado. Então, deixar fixar a imagem. Fixada a imagem, para tirar um print da tela. O desenho ficou tão bonitinho, nem dá vontade de apagar, né?
Muito bem. Agora, então, vamos fechar com chave de ouro. Só um instantinho. Olá, Jonathan. Jonathan chegou na hora boa. Veja o seguinte. Como tem aqui, ó, 180 graus, senoide, 0 grau, 180 graus, e aqui a outra fase começa em 120 graus, então tem um deslocamento de 120 graus de uma para outra. Então, aqui tem esse aqui, o outro também ocorreu aqui, que fica superior. Então, isso aqui dá um deslocamento igual a 120 graus. Ora, se for 60 Hz, o período da onda, 180, 360 graus, o período da onda dá 1 sobre 60, isso dá 16,67 milissegundos. Eu arredondei ali a segunda casa. Esse é o tempo dos 360 graus. Se forem 50 Hz, isso dá 1 sobre 50, que dá 20 milissegundos. Eu acho que a Europa usa 50 porque fica fácil de calcular, né? Não tem que arredondar. Muito bem. Então, vamos fazer aqui a proporção. Em 180, a gente pode bater logo os 120 graus para 360. Então, 120 graus está para 160, 360 graus, assim como x está para 16,67 milissegundos. Então, com isso, nós vamos descobrir em milissegundos qual é o deslocamento de uma senoide para outra, em cada fase. Eu vou mostrar na retificação de meia onda, porque na de onda completa, como o raciocínio da retificação é um pouco mais complicado, mas é só estender o raciocínio. Mas eu vou mostrar de meia onda. Então, vamos lá. Então, isso aqui dá 5 e qualquer coisa. Deixa eu fazer a conta aqui. Só um instantinho. Vai embora não. Essa conta extremamente difícil chegou à conclusão
que dá 5,56 milissegundos. Isso para 60 Hz. Vou colocar aqui 60 Hz, 5,56 milissegundos. Muito bem, vamos guardar esse valor. 5,56 milissegundos. Estabilizou a imagem. Vamos apagar. Como é que se faz isso? Primeiro, vem a fase 1. E na fase 1, nós vamos colocar um SCR. Vou colocar o gate dele aqui. E ele vai lá para sair. Lá para o motor ou qualquer outra coisa assim. Temos aqui o neutro. Eu vou botar em retificação de meia onda para ficar fácil a compreensão. O neutro está ligado à terra e vai ser a massa do circuito também. Então, a massa estará ligada à terra. Tudo bem. Se não quiser, pode colocar um transformador trifásico aqui e deixar o terminal central do neutro isolado da rede elétrica. Também é possível. Então, o que eu faço aqui? Coloco um terminal ligando a terra à massa, o neutro ligado à massa do meu circuito. Muito bem, lá na frente eu vou tomar isso em consideração. Aqui da fase 1, tem um circuito chamado disparador de Schmitt, cujo símbolo é esse aqui. O trabalho dele é transformar qualquer forma de onda em onda retangular. Então, enquanto aqui eu tenho uma senoide, aqui eu tenho uma onda retangular. Vou tirar isso daqui. Ele transforma a forma de onda em onda retangular. Disparador de Schmitt. Então, é o Schmitt trigger. Disparador de Schmitt. Era alemão, Schmitt. Muito bem. Esse circuito aqui faz o trabalho de detetor. Posso botar aqui? Detector ou detetor de cruzamento por zero. Então, ele serve para detectar quando a fase 1 cruza por 0 volt. E esse pulso aqui é usado para disparar um circuito monoestável. Acho que vocês estudaram os circuitos monoestáveis, principalmente com o 555, né? Então, esse pulso é aplicado num monoestável. A saída desse monoestável tem um pulso variável que é ajustado pelo tempo de um capacitor e um potenciômetro. Eles ajustam o tempo do pulso gerado aqui na saída.
Esse pulso ele é aplicado no gate desse SCR aqui, da seguinte forma. Existe um transformador na indústria que isola o SCR da parte eletrônica de controle. Então, é um transformadorzinho, pequeno até, chamado de transformador de pulso. Esse transformador recebe o sinal aqui do monoestável. O lado de cá vai para a massa. O monoestável manda o pulso no primário do transformador de pulso. E esse pulso, então, é aplicado no gate do SCR. De acordo com o tempo... Oi. Eu estou com dificuldade de lembrar. Mono estável, se for faz o 555, funcionaria Monoestável como? é o circuito que, uma vez disparado, ele gera um pulso só. Um pulso. Ah, entendi. Ele gera um pulso. Então, o detetor de cruzamento por zero manda um pulso. Na hora que a fase 1 cruza por 0 volt, quando inicia o semiciclo positivo, manda um pulso para o monestável. Aí ele gera esse pulso aqui. Esse tempo aqui é o tempo que vai levar aqui para disparar o SCR. Nesse momento, ocorre esse pulso aqui. E você ajusta a duração desse pulso. Então, esse pulso aplicado aqui no gate do SCR, ele entra em condução alguns milissegundos depois do início da fase 1. Então, tem um atraso na fase 1. O pulso aplicado no SCR depois que a fase 1 começou. Isso significa que não conduz desde o início, né? Você ajusta esse tempo para depois. Muito bem. Quando você faz isso aqui, você controla o tempo de condução do SCR correspondente à fase 1. Agora, o que falta? Falta a fase 2 e a fase 3. Então, a fase 2 e a fase 3, deixa eu melhorar isso aqui. A fase 2 e a fase 3 tem que ter outro monestável. Então, aqui vem para outro monestável. Você perguntou do monestável, para lembrar, né? O astável é aquele que é instável, ele fica oscilando sozinho, direto. E o monoestável, você dá o pulso, ele dá o disparo, né? Ele gera um pulso com uma duração constante e termina, ele volta para zero e fica esperando outro disparo. Aí vem outro monestável. Como tem um deslocamento de fase de 120 graus de uma senoide para outra, esse segundo monestável, o tempo dele é fixo, de 5,56 milissegundos, porque é essa a diferença de tempo entre a fase 1 e a fase 2. Então, não precisa ter um ajuste do momento de disparo da fase 2. A fase 2, obrigatoriamente, tem que ser disparada para ficar igual, tem que ser disparada 5,56 milissegundos depois que disparou a fase 1. Então, o pulso gerado por esse monestável diz o momento que o SCR da fase 1 entra em condução, passados 120 graus, dispara o SCR da fase 2. Então, esse sinal daqui vai disparar
o próximo SCR. Então, ele está aqui. Ó. Aqui está o transformador de pulso dele. E aqui vem o pulso correspondente, que está distante um do outro 5,56 milissegundos. Então, um momento de disparo do primeiro SCR, passados 5,56 milissegundos, tem que disparar o SCR da fase 2. E o que acontece? Outro monestável, de também 5,56 milissegundos, vai disparar o próximo SCR. E aqui não tem outro. E aqui está ligado na fase 3. Os três sinais se juntam e aqui vem o motor que tem o outro lado ligado à massa. Resultado: uma retificação de meia onda com o tempo controlado de um para outro. Você ajusta o primeiro pulso e os outros dois variam no tempo em relação ao início da fase 1. E aí temos um resultado que eu vou mostrar agora do controle de potência usando os 3 SCR. Guardem esse número, ou pelo menos a forma de que se chegou até ele, 5,56 milissegundos, corresponde em 60 Hz a uma defasagem de 120 graus. Se for na retificação em onda completa, esse número muda, né? Porque elas vão se encontrar, em vez de 120 graus, elas vão se encontrar a cada 60 graus e assim por diante, né? O tempo de uma para outra. Mas, de qualquer maneira, como ficaria muito complicado o entendimento de uma retificação trifásica em onda completa controlada, o diagrama fica muito grande, então, por isso, eu prefiro sempre mostrar a ideia no retificador de meia onda, muito mais fácil de ser compreendido. Vocês querem perguntar alguma coisa antes que eu apague e eu mostre a forma de onda? Não. Não? Ok. Aqui o Schmidt Trigger, eu não sei se vocês tiveram aula de medidas, talvez com alvarez, com amplificador operacional, comparador de tensão. Schmidt Trigger, eu creio que estava numa das tarefas de laboratório de amplificador operacional, não tenho certeza, mas provavelmente do terceiro período. Eu não tenho certeza agora qual é o período de vocês que teve isso. Medidas é agora no quarto, professor. Mas não teve Ele medidas. ele falou em comparação assim, de tensão e tal, falou de voltímetro, de voltímetro. Não, mas aí ele está dando instrumentação, né? Isso, exato. Teoria de instrumentação. Eu estou falando na medida, nos circuitos do setor de medidas, em que teve amplificadores operacionais. Foi o Alvarez que deu? Foi o Alvarez que deu operacionais, sim. Mas eu não Ele lembro do sempre, Smith Trigger, não. sim, Não ele recordo. sempre que ele dá
amplificadores operacionais, ele começa mostrando o amplificador operacional como comparador, aproveita e engrena, mostra o disparador de Schmitt, e depois ele entra na configuração com realimentação para mostrar amplificadores, usando o amplificador operacional. Bom, tudo isso tudo isso merece um vídeo, né, curtos, tratando de cada assunto desse, né? Um dia eu vou fazer isso ainda. Aliás, eu tenho na minha playlist de aulas lá no YouTube, eu acho que já tem lá fácil 50 vídeos, uma coisa assim. E eu devo ter dado essa aula algumas vezes. Então deve ter lá alguma aula com o disparador Schmitt. Muito bem. Então vou apagar. Então veja. Aqui a fase 1, aqui a fase 2, aqui a fase 3. O circuito detetor de cruzamento por zero ele detecta este instante aqui. A fase 1 é a minha referência. Passados esse tempo aqui da fase 1, eu, de propósito, fiz um atraso aqui, ó, e só disparei a fase 1 nesse instante aqui.
E passados 120 graus, ocorre o mesmo efeito na fase 2. Ela é disparada aqui. Passados outros 120 graus, 5,56 milissegundos, repare, esse aqui é o atraso do primeiro monoestágio. Então, esse daqui é ajustável. Ajustável. Até o limite, eu posso atrasar, conduzir só esse pedaço da senoide, da fase 1. O segundo monoestágio dispara a fase 2, só conduz um pedaço idêntico a ela na fase 2. O terceiro monoestágio provoca um atraso e dispara aqui. Deixa eu tirar isso aqui para não confundir. Aqui assim. Na fase 3. De forma que a fase 1 vem 0 volt até aqui, a fase 2 até aqui, a fase 3 até aqui, depois ela vai ser disparada de novo. É claro que ocorreu aqui também que eu não estou representando aqui, né? É evidente, porque tinha um semiciclo positivo aqui atrás. Deixa eu tirar esse aqui assim. Então, ocorreu essa condução e essa aqui. A carga recebeu energia aqui, aqui e aqui. Você juntando, você tem isso aqui, ó. Pegou esse pedaço, 0, pegou esse pedaço, 0, pegou esse pedaço. Então, você tem essa forma de onda aqui. Só essa forma de onda. Resultado, esse primeiro aqui foi o atraso variável. Então, repare que eu posso ajustar o potenciômetro do primeiro monoestágio e deixar disparando só aqui no finalzinho da fase 1 e conduzir um pouquinho só aqui, conseguindo baixa potência. Então, aqui é para baixa potência. E se eu reduzir esse atraso e disparar antes? Então, se eu disparar, por exemplo, marcar aqui, se eu disparar aqui e conduzir até ela cruzar por 0 e disparar a outra aqui e conduzir até ela cruzar por 0, disparar a outra aqui
e conduzir até chegar a zero. Mede a potência. Mede a potência. E se eu quiser obter máxima potência, o que eu faço? Esse daqui é o atraso. Eu faço o atraso igual a zero? Não. Não adianta eu fazer o atraso igual a zero, porque quando eu vier conduzindo aqui, eu vou encontrar esse outro pulso aqui vindo da fase anterior até esse ponto. Então, tem um atraso em que eu chego no ponto onde as ondas se encontram. E esse vai ser o ponto da potência máxima. Então, se eu disparar aqui, se eu fizer o atraso até aqui assim, isso aqui dá seno de 30 graus. Não, 30 graus não, porque quando as duas estão iguais. Eu teria que calcular ali qual é o ângulo de 120 graus uma da outra, quando uma está descendo, a outra está subindo, quando as duas senoides, uma com 0 grau e a outra com 240 graus, né? Que essa está a 240 graus. Uma a 0 grau, a fase 1, e a fase 3 a 240 graus, quando as duas se encontram e ver qual é aquele ângulo ali. Fazer uma regra de 3. Então, esse é o atraso mínimo. Não adianta fazer um atraso inferior a esse aqui, porque as duas ondas já se encontraram. Quando elas se encontram, eu tenho a potência máxima como se fosse a retificação em meia onda, sem o atraso inicial. Então, eu atingi a potência máxima porque as ondas se encontraram. Então, aqui é a potência máxima. Fácil de compreender, olhando para o desenho? A potência mínima, se eu der um atraso, por exemplo, perto dos 8,33 milissegundos, que é o tempo de um semiciclo, né? Então, esse instante aqui, se aqui é 0 milissegundo, esse ponto aqui, ó, é 8,33 milissegundos, que é o fim do primeiro ciclo de uma onda de 60 Hz. Esse tempo vale para 60 Hz, vale metade daqueles 16,67 milissegundos do período, né? Então, o atraso máximo, que é potência praticamente zero, 8,33 milissegundos. Não adianta dar um atraso maior do que esse. E nem adianta colocar um atraso menor do que esse, que eu não calculei, né? Eu não havia lembrado de calcular isso. E agora vai ser meio apressado eu fazer esse cálculo aqui. Mas eu posso fazer o cálculo num gráfico e mandar para vocês. Basicamente seria ali isso aqui. Quando eu tenho uma senoide, eu tenho aqui um terço, e eu tenho outra senoide. Essa daqui está a 0 grau e essa aqui está atrasada 120 graus, né? Que corresponde a 5,56 milissegundos. E tem um ponto que as duas têm o mesmo valor, elas se encontram aqui. Então, esse é o ponto que as duas se encontram e fecham ali o atraso mínimo, porque ela vai encontrar a outra aqui. É assim.
Muito bem. Alguém tem alguma pergunta a respeito? Não, sem pergunta. Sem perguntas. Ok. Jonathan, só faz assim se está tudo ok. Então, manda um polegar para cima aí. Está sem microfone, né? Pode mandar no chat também, só para confirmar. Muito bem. Então, eu vou salvar essa gravação. Vou encerrar aqui e vou planejar um próximo retorno. Deixa a imagem fixar. Fixada a imagem. Então, eu vou planejar vídeos curtos mostrando a forma de onda no controle de potência. Ele está aqui até. Deixa eu mostrar para vocês. Esse aqui é o... Deixa eu botar aqui na tela. Está com 2 fios aqui. Vem com o botãozinho. Ó, escuta. O liga e desliga. Não precisa ter o liga e desliga não, mas eles puseram. Puseram aqui atrás do potenciômetro. Tem aqui os contatos para fazer o liga e desliga. E os 3 terminais do potenciômetro estão aqui. Vamos ver se dá para ver ali. Ali azulzinho, aqui atrás do resistor, é o DIAC. Deixa eu melhorar aqui a iluminação. O DIAC está ali atrás do resistor. Tem um resistor aqui de 10K. Fica em série com o potenciômetro. Este potenciômetro é de 200K. P 200K. Deixa eu ver se dá para ver aí. Acho que não. Acho que não dá para ver. Está escrito ali em cima. P 200K. O A é logarítmico, variação da resistência é logarítmica, e o B é linear, justamente para dar um tempo variável linearmente, né? Para controlar a potência. E aqui atrás, postado nessa lâmina, tem um triac. Então, esse aqui é o controle de potência, o capacitor aqui de 100 nanofarad de poliéster, um resistor limitador do valor do potenciômetro. Então, ele varia de 10K a 210K, só para não passar a rede elétrica direto para o capacitor e o DIAC. Então, poderia haver um surto de corrente na carga do capacitor. Então, para evitar isso, eles puseram um resistor de 10K limitando. Lá na outra aula que eu dei sobre o controle de potência, o esquema é exatamente esse aqui. E esse circuitinho aqui tem aqui uma lâmina de cobre para servir de dissipador de calor. Na maioria das vezes não precisa, mas é bom ter. Ele é pequenininho, você puxa esse botão, tira a porca de fixação do potenciômetro. Você pode colocar isso num espelho de caixa de parede, né? De 2x4. Então faz um furo no meio. Já existe, inclusive, uma tampa dessas que tem um furo no meio para tomada de antena coletiva, né? De prédio. E então você pode fixar ali, aperta a porca pelo outro lado e faz a instalação, parafusa a tampa na caixa e pronto. Isso aqui pode ser usado como controle de brilho de lâmpadas incandescentes, não serve para fluorescente, nem para fluorescente, nem de LED. As lâmpadas eletrônicas, normalmente, nenhuma delas aceita esse tipo de controle. Existe até uma lâmpada especial que poderia trabalhar com isso, mas não é encontrada por aí. E para ventilador de teto, então motor de ventilador de teto. Então esse cara aqui, eu vou fazer um vídeo curto mostrando as formas de onda nesse cara aqui.
e depois eu pretendo desmontar ele e fazer um outro vídeo mostrando o funcionamento do TRIAC e do DIAC separadamente, né? Muito bem. Vai ficar para a próxima. Senhores, muito obrigado pela presença. É sempre um prazer. Eu que agradeço, professor. Muito obrigado. Obrigado a você. Em princípio, na segunda-feira que vem, eu não vou dar aula, mas eu devo mandar para vocês esses vídeos que eu estou falando aqui, do controle de potência, etc. E eu devo mandar também uma pequena avaliação para cumprir a tabela, né? Deu para entender, né? Flamengo campeão. Sim, senhor. Obrigado. Flamengo campeão aos 53 minutos do segundo tempo. Todo mundo reclamando que o juiz esticou a prorrogação, o tempo do jogo, até o Flamengo conseguir fazer o gol. Sempre a mesma história. Muito bem. Senhores, muito obrigado. Abração para vocês. Vamos esperar agora o retorno às aulas. Retornando em breve, eu marco uma presença lá, para nós batermos mais um papo de alguma coisa de eletrônica, para até fechar a matéria lá no laboratório. Tá bom? Teríamos ainda o transmissor de FM. Eu tenho uma aula do transmissor de FM na minha playlist. É um dos vídeos mais visitados da minha playlist. Eu acho que já está lá. Tem um vídeo sobre transmissor de FM, né? Está na playlist. Eu vou mandar para vocês o endereço da playlist. E aí vocês, pela playlist, vocês vão olhando os títulos, né? E vocês vão encontrar. Eu tenho um menu também já pronto, que eu também vou publicar em breve, com a lista de todos os vídeos por assunto e com o endereço do YouTube. Então, você vai olhando a lista, vê o que te interessa, o assunto que interessa, e já tem o link do YouTube ali na lista. Eu devo publicar isso em breve. Está publicado, mas está oculto ainda. Eu estava terminando de ajeitar ele, mas já está publicado. Muito bem. Boa noite para os senhores. Eu vou encerrar a gravação. Após o encerramento da gravação, vocês podem ofender o professor. Mas esperem encerrar a gravação. É sempre bom começar com uma coisa engraçadinha e terminar, porque é a imagem que eu coloco de chamada do vídeo, né? Então, encerrando a gravação,